Olá, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus com esta tão amada igreja. Saúdo a todos, agradeço a Poliane pelo convite, mando um abraço apertado a todos os irmãos conectados da Igreja Presbiteriana do Alto Rio Novo. Agradeço ao conselho, ao pastor, por esta gentil permissão. Estaremos falando sobre o desafio missionário neste tempo e em todos os tempos. Sempre nos chamará a termos ações ousadas, e tempos difíceis nos darão sempre profundas experiências com Deus. Veja o texto, olhe você mesmo. Atos, capítulo 16. Paulo e Silas conectados na prisão, manietados, aguilhoados, presos por grilhões, juntos ali. O que faziam? Adoravam a Deus, porque sabiam que eles estavam no centro da vontade de Deus. Sempre as ações missionárias, submissas à ordem do Senhor Jesus, estarão no centro da vontade de Deus. É o melhor e maior investimento de nossas vidas. É o reino de Deus. Por isso Paulo e Silas cantavam à meia-noite. Diz o texto, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Meu irmãozinho querido, por que eles celebravam nesta noite tão escura? Por volta da meia-noite, quando a noite é mais escura, eles adoravam a Deus e levavam paz, quietude e conforto a todos que estavam ali. Você se lembra como eles foram parar nesta situação? Por amor a Deus. Chegando em Filipos, encontraram uma jovem, uma adolescente aprisionada por homens maus e espíritos malignos. Também hoje, muitas pessoas estão escravizadas por sistemas, ideologias, cosmovisões, ideais, que afrontam a palavra do Deus vivo. Pessoas que parecem até ser bem-sucedidas. Elas até parecem ter alguns dons especiais. Esta menina tinha a habilidade de fazer previsões, mas era incapaz de perceber que o seu futuro estava totalmente perdido longe de Deus. Há pessoas que têm recursos, há pessoas que têm capacitações, há pessoas que são habilidosíssimas, porém, se nada disso estiver nas mãos de Deus, se desfará, não haverá proveito algum. Será apenas gente usando gente para promover o reino daquele que não é o Senhor da glória. Você, por exemplo, qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Qual é a sua capacidade? Você já parou para pensar que vivemos um tempo de grande expansão tecnológica e que possivelmente esta geração seja a geração menos criativa de todas elas? Sim, pegamos tudo pronto, não queremos pensar, gerar soluções. Tudo está a uma tecla de um controle remoto, ou a apertar de um botão, ou na tela de um touchscreen. Por exemplo, nós estamos nos vendo aqui remotamente, embora estejamos tão juntos, não é verdade? Unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Porém, com todas estas tecnologias, a juventude não sabe o que fazer. Ela não sabe criar.
Ela não sabe usar poucos recursos para fazer algum evento. Se não tiver um adulto junto, se não tiver dinheiro envolvido, se não tiver mídia social empenhada, se não der um resultado grande, a sensação é de que não vale a pena começar. Mas é um erro, é um equívoco, é uma fatalidade. Porque se nós não usarmos os nossos dons para Deus, certamente usaremos contra Deus. Porque neste campo, omissão e neutralidade desgosta o Senhor. Meu amigo, minha irmã, o que você tem nas mãos? Como você tem usado? Como você tem aprimorado os seus recursos? Você tem compartilhado as mensagens do Senhor nas suas mídias sociais? Você tem evangelizado, sequer enviando um versículo bíblico? Você tem conversado sobre coisas que são do alto? Você no seu celular, no seu WhatsApp, tem compartilhado as mensagens de Deus? Tem enviado mensagens para os seus amigos, para os seus parentes, contendo versículos bíblicos, ou numa data de aniversário, uma palavra? Você é a única luz que este mundo conhecerá, e o sal que certamente impedirá a deterioração total de nossa sociedade. Nós somos os instrumentos de Deus. E por que estou dizendo isto? Porque às vezes pensamos na janela 1040 e devemos pensar nela noite e dia. Às vezes oramos pelo campo missionário e investimos em missões e devemos fazê-lo com todo esforço e alegria. Mas nos falta agir no campo particular, na nossa África, aqui bem perto de nós, na nossa Índia, no nosso Afeganistão. Há pessoas que estão tão perto de nós, mas que ainda precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Não é alcançada pelas denominações, não é alcançada por uma igreja específica, não é alcançada por uma ideologia eclesiástica, mas pelo Evangelho, pelas boas notícias, as boas novas de salvação. Sim, nossa geração precisa entender, como disse Martinho Lutero, não há neutralidade. Ou estaremos sendo cavalgados por Deus, ou por nosso adversário. Embora o crente jamais poderá ser possuído por espíritos malignos, muitas vezes ele age aquiescente, concordante, acostumado. Ele aceita as propostas deste mundo, ele se conforma com este século. Meu amigo, onde o bem se afasta, o mal predomina, bem disse Agostinho. Você e eu somos os agentes. Devemos pensar em missões a quilômetros, na janela 1040, mas também devemos pensar nos 10, nos 40, que estão tão perto de nós e nunca nos viram iluminados com a palavra de Deus. Paulo e Silas chegam em Filipos e encontram uma menina superdotada com capacitações especiais inúteis. Ela tinha o poder de não poder. Ela adivinhava o futuro, mas ela não podia adivinhar que a sua alma estava indo cada vez a pior, longe de Deus. Então, estes homens levam o Evangelho até ela. Veja, o que ela fazia de mal? Ela apenas dizia, está aí na cidade homens de Deus. Ela gritava todos os dias e afirmavam que Paulo e Silas eram mensageiros do Altíssimo e que estavam ali em Filipos e eram homens especiais. Tantas verdades na boca de alguém que vivia uma mentira. Este é o problema. Paulo não concorda com ela.
Paulo não aceita os aplausos dela. Paulo não se conforma com as afirmações daquela menina, embora fossem todas verdadeiras. E por quê? Porque era uma contradição ambulante. Aquela menina sabia dos mensageiros de Deus, mas não fora impactada por eles. Aquela menina conhecia os servos do Altíssimo, mas era escrava de Satanás. Aquela menina apontava o caminho e andava na contramão. Esta contradição, esta fake news, não pode acontecer. Então Paulo entende que o Espírito Santo mandava libertá-la e ele repreendeu o maligno na vida dela. Então, ela mais do que conheceu um mapa e uma trajetória no mapa, ela começou a percorrer o caminho, a verdade e a vida. Ela foi transformada, a alma dela foi salva, ela foi impactada pelo Espírito Santo. E ela teve então o poder de não poder mais. Ela não podia adivinhar as coisas, mas ela sabia exatamente agora como a alma dela estava segura e para onde iria. Você e eu precisamos entender que nós não estamos aqui para recebermos os aplausos e os elogios do mundo. Nós não queremos que as pessoas concordem com o Evangelho e nem estamos buscando aceitação popular. O que nós estamos querendo é que o mundo se converta, se afaste de todo o mal, entregue suas vidas a Jesus Cristo, aqueles que estão escravizados, sejam libertos, transformados, vejam a luz e sejam luzeiros neste mundo. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ter uma vida de contradição. Somos falhos, pecadores, frágeis. Porém, o Senhor cuida de nós como um pai cuida do seu filho. O Senhor sabe que somos pó e Ele cuida de nós. Se caímos, não ficaremos prostrados, porque Ele nos segura pela mão. E até nisto está evidente em nós a marca do Evangelho. O Evangelho que recupera, restaura, levanta, soergue pessoas como você e eu o tempo todo. E isto é um sinal da graça de Deus em nós. Devemos contar isto para os outros. Devemos falar disto para o mundo inteiro. Conclusivamente, estes homens estão aqui presos, conectados por amor a Cristo. Conexões profundas e também marcantes. E agora, eles estão cantando e louvando a Deus, porque você e eu precisamos entender quais são os motivos deles, que os fazem cantar até nas noites mais escuras, os fazem adorar em Deus até nos espaços mais apertados, os fazem celebrar a vida até quando tudo parece não fazer sentido para o outro. E as razões são claras. Primeiramente, porque Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Se você se cuidar e ler o texto anterior, você perceberá que antes de chegar em Filipos para ser preso, Paulo e Silas estavam em Troade. E ali Paulo teve uma visão. Eles estavam desejosos de ir para a Ásia, para a Bitínia, mas o Espírito de Cristo lhes impediu. O Espírito Santo os trouxe para outra direção e à noite um varão macedônio lhes apareceu dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Filipos é a capital da Macedônia. Então eles sabiam, nós estamos no centro da vontade daquele que é soberano. Deus não faz gambiarras, Deus não improvisa. Deus está no controle de todas as coisas, e Paulo e Silas sabiam que estavam ali porque o Espírito de Cristo lhes conduzira até aquele momento. Nossas vidas, irmãos, estão completamente nas mãos de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele não queira, nem um fiapo embranquece em nossas cabeças sem que Deus permita, nem um pássaro cai no céu. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E eles entenderam imediatamente
que Deus estava comissionando eles para aquela santíssima obra. Deus está no controle da sua vida. E por isso você deve entender que todas as coisas fazem e trabalham juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É por isso que eles cantam. Está sofrendo, está difícil, está dolorido, mas Deus está no controle até das minhas lágrimas. Ele é poderoso para enxugá-las. O segundo motivo é porque Deus não somente está no controle, escrevendo uma história, mas Ele está conosco no palco da vida. Ele está conosco no enredo. Ele se torna presente o tempo todo nas nossas vidas. Ele está com aqueles homens ali naquele cárcere. Meu irmão, assim como Deus estava na cova, travando a boca dos leões, para a salvação de Daniel, assim como Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha incandescente, assim como Deus estava com Cristo na cruz, no Getsêmani, assim como Deus sempre esteve com o povo dele em qualquer que fosse a situação, Deus está conosco, quer numa caminhada à beira da praia, ou quer sentindo o gosto salgado de nossas lágrimas, sendo atropelado pela vida. Mas você precisa saber que a presença de Deus não permite que o barco afunde. E a presença de Deus que nos faz entender que a adoração é um dever nosso. Se Ele está presente, é culto. Aquele lugar para quem via de longe ou via à distância eram dois lugares diferentes. Para quem via de longe, uma prisão. Mas para quem ouvia de longe, eis ali um lugar de culto. Misteriosamente, eles transformaram aquele cárcere, aquele lugar de aflição, na igreja mais retumbante da face da terra. Pastor, como o senhor diz que Deus está ali naquele cárcere? Primeiro, porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Segundo, porque a manifestação de Deus acontece fazendo tremer aquele ambiente. Eles estão adorando ao Deus conosco, Emanuel. E não é, irmãos, sem motivos que o Deus todo-soberano vem conosco para as nossas lutas e batalhas. Ele tem um propósito. E o propósito de toda aquela cena era salvar a família do carcereiro. Salvar aqueles que estavam presos. Você conhece o desenrolar da história. O propósito de Deus é a salvação, queridos. Deus se manifesta para salvar-nos e fazer o nome dele conhecido, ser adorado e proclamado, queridos. Há um grande propósito ali, uma família inteira se converte. E eu queria concluir te lembrando algo que aponta para um propósito que ainda é maior. 14 anos depois deste evento, Paulo escreve uma carta à igreja em Filipos. No capítulo 1, versículo 13, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. E finalizando a carta, no capítulo 4, ele diz que das mãos dos filipenses havia recebido de tudo e estava contente com as ofertas que eles mandaram ali para ele, quando ele estava preso agora em Roma. E então ele escreve esta carta em gratidão, dizendo que havia recebido de tudo, estava contente, e não falava isso por causa de pobreza, porque ele havia aprendido a viver feliz em qualquer situação. Mas ele diz: ó Filipenses, quando eu saí de Jerusalém e percorri os campos missionários, vocês foram a igreja que se comprometeram comigo. Não consegui apoio em nenhum outro lugar, mas vocês se empenharam financeiramente por mim. Uma igreja pequena, irmãos, numa cidade muito rica, é claro, mas uma igreja que nasceu na casa de uma adolescente recém-convertida. Uma mulher autônoma, vendedora de púrpura, chamada Lídia, sem carteira assinada. E um funcionário público que possivelmente perdera o emprego naqueles dias, não sabemos, mas era um funcionário público do Império Romano, trabalhando ali em Filipos. Destas famílias tão simples,
nasceu a maior agência missionária daqueles dias. Uma igreja vibrante, homens cheios do Espírito Santo, adolescentes comprometidos com Deus, mulheres envolvidas, famílias que entenderam que tudo o que possuíam devia servir para libertar a outros dos cárceres da vida. Sim, e Paulo escreve 14 anos depois a carta dizendo exatamente isso. Vocês cooperaram com o meu ministério. Você deveria perceber como nós estamos dizendo aqui muito claramente que mais do que uma agência missionária que nasceu da casa daquelas pessoas simples, nasceu a possibilidade de um ministério do Paulo, o apóstolo Paulo, chegar até nós nesses dias. Porque aquela igreja patrocinou um homem e este homem avançou com o evangelho até os confins da terra, chegando até nós hoje aqui, porque Deus tinha um propósito. Quando Deus impediu que eles fossem para uma direção e batessem em Filipos, Deus tinha um propósito de salvar as famílias ali e um propósito de levantar famílias salvas ali para cooperarem com Paulo numa grande missão, uma grande obra do Senhor. Meu irmão, Paulo termina a carta aos Filipenses dizendo que havia recebido de tudo. E ao final afirmou: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Conectados com Deus em qualquer situação, para a glória de Deus. Sobretudo e abaixo da vontade de Deus, sabemos que Ele é soberano, está conosco em qualquer situação e tem um plano para nós. Sim, planos elevados para salvar vidas. E o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Investamos em missões locais, pessoais. Oremos pelos campos distantes. Oremos pelo campo que há dentro de nós. Sejamos criativos, úteis e missionários. Que os nossos recursos sirvam para promover o reino de Deus. Eis o maior investimento. Qual é o seu dom? O que Deus te capacitou a fazer? Sirvamos nós todos a esta obra vencedora, triunfante, que há de glorificar a Deus. Sim, somos nós, estes que cantam à meia-noite e ao meio-dia, que não há outro Deus como o nosso Deus. Deus te abençoe. Forte abraço. Obrigado pela oportunidade. Meu apertado abraço e gratidão a todos. Fiquem com Deus.